Olá pessoal, hoje venho trazer a opinião de dois livros, mas antes de começar a falar dos livros eu vou fazer o sorteio, não é? O sorteio do livro do Aitmatov, do Jamila, este livrinho aqui. Eu disse na opinião que eu fiz do livro do Thomas Hardy, O Pregador Atormentado, que eu ia incluir a cópia que eu tenho repetida. Não é uma edição muito boa, peço desculpa, mas é a que eu tenho e está repetida, portanto eu vou enviar na mesma. Este aqui é não é o prémio do sorteio verdadeiro, é o Jamila. Infelizmente não consegui arranjar um navio branco. Está difícil de encontrar, espero mesmo que a Relógio d'Água, se não reeditar mais obras do Aitmatov, pelo menos que mantenha estas disponíveis, não é? O Jamila acho que ainda se encontra, o navio branco está mesmo complicado, mas sim, portanto vou enviar este e este. Vamos então ao sorteio, ok? Sem cortes, vamos então a isto. Portanto, aqui estão os papelinhos com os nomes das pessoas todas que participaram, ok? Muito obrigado a todos que participaram. Vamos cá ver e vou tirar este. Ok. É este. E é Anabela Dias. É? Conseguem ver? Está complicado. O que é que eu escrevi isto a lápis? Não escrevi a caneta, na verdade. Parabéns, a Anabela é uma pessoa que comenta muito o canal também. Fico contente. E pronto, haverá sempre outros sorteios, portanto, não se preocupem. Parabéns, Anabela. Depois entre em contacto comigo, ok? Deixa um comentário com o teu e-mail ou assim com o teu contacto, ou envia então a tua morada para o meu e-mail que está na descrição do vídeo, ok? Vou-te enviar estes dois livros. Parabéns, mais uma vez. Vamos então aos livros, ok? Muito bem. Começar por onde? Já sei, vou começar por este. Já não me lembro qual é que eu terminei antes, mas acho que foi o Dino Buzzati. Sim, vou começar com um livro do Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros, que foi presente do José. Tem aqui toda uma dedicatória. Muito obrigado, José. Prenda de Natal. E Dino Buzzati. Neste caso a edição é da Marcador, mas existe também uma edição deste livro da Cavalo de Ferro. Então, Dino Buzzati nasceu em São Pellegrino, em outubro. Portanto, um escritor italiano, e licenciou-se em Direito. E participou em vários jornais, escreveu diversos romances, peças de teatro, roteiros para cinema, contos e ainda histórias infantis. E se vocês forem à Wikipédia fazer uma pesquisa rápida, vocês vão ver que lá eles dizem que este é considerado um dos livros que como é que eu ia dizer, que influenciou o estilo ou o género do realismo mágico. Mas já vamos a isso. Okay? Portanto, Dino Buzzati, com este seu livro, que muitas vezes é incluído em listas de melhores livros de sempre. O Deserto dos Tártaros. É assim, eu já tinha ouvido falar deste livro, principalmente no BookTube brasileiro. Aqui em Portugal nem tanto. Embora eu já conhecesse o nome do Dino Buzzati, então, tanto pelo BookTube brasileiro como por ter visto há uns tempos uma edição, uma coletânea de contos da Cavalo de Ferro. Mas este Deserto dos Tártaros nunca me chamou a atenção. Neste caso, esta edição tem tradução do Nuno Camarneiro, que é nosso conhecido, não é? Vencedor do Prémio Leia, com um livro Debaixo de Algum Céu, será? Eu vou deixar aqui a capa, mas acho que é esse. Que eu infelizmente não li, nunca li nada do Nuno. Mas realmente o Nuno depois aqui tem um pós-fácio. Acho que é considerado um pós-fácio. Não um pós-fácio, mas uma nota dele enquanto tradutor, em que ele diz que esta é a primeira tradução literária que ele fez e que realmente foi um desafio e um prazer ao mesmo tempo, e que realmente gostou mesmo de traduzir porque é uma obra que para ele lhe diz muito. E faz aqui as comparações que eu acho que qualquer pessoa faria, não é? Comparações a Kafka, mas essas comparações são muito fáceis de fazer se vocês compreenderem então de que é que este livro trata. É fácil explicar o que é que este livro trata, não é fácil falar daquilo que ele nos dá. Então é assim, nós temos como personagem principal, temos o Giovanni Drogo, que é um soldado. Que terminou a sua formação, não é? E penso que ele até é tenente, não é um soldado qualquer, ele já tem um certo posto por ter terminado então a sua formação militar e é encaminhado para uma fortaleza remota chamada Fortaleza Bastiani. Ele não conhece assim grande coisa da fortaleza e realmente quando o livro começa ele está nesta jornada a tentar encontrar a fortaleza no meio do nada, não é? No meio de dunas, no meio do deserto autêntico. E é para lá que ele vai. O que é que eu vos posso dizer mais? Este lugar é um lugar inóspito, é um lugar de pura solidão, é isto que o Drogo vai encontrar, e
existe depois lá nesta fortaleza toda uma esperança, todo um sentimento de que realmente estão à espera de uma guerra, porque esta fortaleza de certa forma guarda a fronteira do país contra uns inimigos que se pensa estarem do outro lado da fronteira, os tártaros, não é? Do outro lado do deserto, o deserto dos tártaros. E é este confronto que eles estão à espera, os soldados que o Drogo depois vai ter como companheiros na fortaleza Bastiani. Portanto, o enredo é este. Não é um soldado que vai para uma fortaleza em que existe um espírito de uma esperança, de que haja um conflito real, de que esse conflito dê propósito à missão destes soldados lá na fortaleza Bastiani. E é para lá que o Drogo vai. E em que é que este livro pode ser comparado ao Kafka? Porque acaba por analisar uma situação absurda que é estes soldados todos lá reunidos, não é? Todos apostos para uma guerra que nunca irá acontecer, não é? É isto que o leitor se apercebe. Então é um livro que aborda muito a sensação de não pertencer a nada, nem a lugar nenhum, nem a ninguém, não é? Que é esta a situação do Drogo e de todos os outros soldados mais velhos que ele e outros que vão chegando entretanto, e também uma sensação de solidão, de falta de propósito, de falta de missão, que eu acho que era isto que o próprio Dino Buzzati queria apontar enquanto soldado, tendo em conta a experiência que ele próprio teve na guerra, não é? Portanto, acho que era este o propósito do livro. É um livro sensacional, é um livro que eu escrevi, que eu descrevi como perfeito, porque é perfeito, não há outra forma de dizer. O final é triste, tristíssimo, e eu recomendo muito. Não vos sei dizer qual é a melhor edição, se é esta, da Marcador, que tem uma tradução, a meu ver, muito cuidada do Nuno, se é da Cavalo de Ferro. Uma obra fantástica, que agora me fez querer ler muito mais do Dino Buzzati. É um livro que eu não recomendaria abertamente a qualquer pessoa, não é? Por falta desse conflito, um livro muito de espera. A própria ausência de conflito é o próprio conflito dos personagens, não é? É o próprio desafio dos personagens. Temos aqui uma frase também do Jorge Luís Borges que diz: há nomes que as gerações vindouras não se resignarão a esquecer. Um deles é Dino Buzzati. E é de facto maravilhoso. O próximo livro que eu tenho para falar com vocês é então um livro da Isabel Rio Novo, A Febre das Almas Sensíveis, que é esta escritora aqui, que nasceu no Porto, como aqui diz, não é? E que neste momento leciona escrita criativa e outras disciplinas no âmbito da literatura, do cinema e outras artes. Eu penso que ela, pela Dom Quixote, ela só tem estes 2 livros publicados. Quais? Então A Febre das Almas Sensíveis e Este Rio do Esquecimento, que eu também li aqui há uns tempos. Acho que não mostrei bem a capa. Sim. Ok? Fininho também, muito fininho. Mas tem aqui, de facto, outros livros publicados. Tem A Caridade, que foi Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, que eu também já li, lembram-se das novelas eróticas. E tem um livro de contos, Histórias com Santos. Sinceramente, nunca consegui encontrar estes livros disponíveis nas lojas online, nem no OLX, porque eu, depois de ler estes 2 livros, claro que eu fui à caça de mais livros da Isabel Rio Novo, porque eu adorei, principalmente este que foi fabuloso. O que é que eu posso dizer deste livro? O que é que eu posso dizer? É fantástico. Se o outro vai estar na lista de favoritos de 2019, então este também tem lugar garantido. Isso é certezinha absoluta. O que é que eu posso contar? É uma história que fala de 3 irmãos, ali na primeira metade do século XX, em Portugal. Um Portugal pobre, um Portugal cinzento, um Portugal que, apesar de se ter poupado à guerra, não é? À Segunda Guerra Mundial, é um Portugal triste, um Portugal doente. E que doença é que está mais proeminente então na sociedade? A tuberculose, não é? Então nós vamos ter a história de 3 irmãos, mas vamos nos focar principalmente em 2, porque esses sim permanecem juntos. E então são 3 irmãos que têm uma relação complicada com os pais, e num dado momento a mãe acaba por abandonar a família e o pai acaba por casar com outra senhora, e os 2 irmãos que nós temos realmente um foco principal são o Eduardo e o Armando. E o Eduardo, apesar de ser o mais novo, é aquele que é visto como a figura paternal, não é? E maternal também para o resto dos irmãos, aquele rapaz que realmente dedicado, inteligente, que se aplica na universidade e segue até o curso de medicina,
E o Armando é um jovem mais mulherengo, não é? Mais dado às festanças, não é? E à vida boa, mas realmente uma boa pessoa também. Vocês têm o percurso. A Isabel escreve de uma maneira linda, linda, e esta família realmente vai andando de um lado para o outro, não é? Vocês têm desde a Figueira da Foz, Coimbra, Porto, até que eles realmente se fixam no Porto. E depois é um livro que tem como base, obviamente, tem como base a tuberculose. Então o que é que a Isabel Rio Novo faz neste livro? Ela cria uma personagem que nós não ficamos a conhecer o nome, mas é uma personagem que sabemos que está num sanatório e que nesse sanatório ela está a folhear um livro de um determinado escritor em que tem biografias de vários escritores portugueses ali do século XIX, ali para o século XX, várias figuras incontornáveis da nossa literatura. António Nobre, fala de Júlio Diniz, fala de Eça de Queiroz, tantos escritores mesmo. Cesário Verde, sei lá, Soares dos Passos, tantos. Eu, sinceramente, fui apontando tudo, mas cheguei a um ponto em que olha, acabaram-se os post-its. O que é que eu ia dizer? Estava a apontar tudo, isso também não faz sentido. Mas realmente ela aborda, traça o panorama da literatura portuguesa, não é? Da nossa realidade, da nossa literatura portuguesa, através da tuberculose. Como é que a tuberculose afetou, então, os nossos grandes escritores. E então, é esta espécie de narrativa à par em que ela nos apresenta a história desta família, que realmente tem que conviver com a tuberculose, e então um panorama literário português ali por essa altura, ou até essa altura. E o que é que eu vos tenho a dizer? É lindo, é lindo. Se vocês gostaram da Montanha Mágica, ou se têm intenções de ler esse livro do Thomas Mann, que realmente, apesar de, como é que eu ia dizer, a Montanha Mágica não é um livro sobre a tuberculose, longe disso, obviamente. Mas é um livro que é a tuberculose que realmente coloca os personagens naquela situação de terem que ficar isolados numa montanha, num sanatório, no Berghof, não é? A conviver e a terem estes cheirões e estas tertúlias que eu acho magníficas. E realmente aqui não é bem assim, realmente é a tuberculose que está na base deste livro. E acaba por ser uma ode, não é? Uma homenagem a todos os escritores que realmente padeceram com esta doença. E realmente aqui, se vocês lerem o livro sabem que a febre das almas sensíveis é um sinónimo, um eufemismo para a tuberculose, não é? Para esta doença terrível. E realmente depois temos aqui um dos irmãos que fica doente e que vai então para um sanatório, ali na Serra do Caramulo. Não é spoilers, este livro, ou vocês gostam logo, mas também os spoilers não vão interferir nada com a vossa experiência de leitura, acreditem nisso, também não disse nada de especial, mas é um livro que, ou vocês gostam do estilo, e acredito que haverá muita gente a dizer que tem um estilo próprio daqueles escritores portugueses cheios de verborreia, não é? Não é nada disso, eu não achei nada disso, achei uma escrita linda, cuidada, uma escrita feminina, uma escrita sensível mesmo. Que vale a pena conhecer. Dos dois, sinceramente, eu vou-me lembrar muito mais da Febre das Almas Sensíveis do que do Rio do Esquecimento, que eu lembro-me de ter adorado, ou de ter gostado muito, não vou dizer adorar, mas que realmente a história já não me diz assim grande coisa. Mas este eu sei que vai permanecer comigo. Este, para mim, deu-me aquilo que a Montanha Mágica também me deu. É uma escrita linda. Eu não sei até que ponto é que esta história é autobiográfica, porque de facto a família chama-se Novo, não é? Os irmãos são Novo, é o Eduardo, o Armando e o Gilberto. Como é que ele se chamava? Gilberto, exatamente. Novo. Não sei até que ponto é que ela se inspirou em dados biográficos, mas não é? Dá um sentido, dá outro gosto à história. Portanto, a Isabel tem um talento maravilhoso, incrível. Não sei como é que ela não é mais falada. O que é que eu ia dizer mais? É um livro fininho, mas que eu demorei algum tempo a ler. Na verdade, eu comecei-o ali nos últimos dias de dezembro. Demorei alguns dias ainda a ler este livro, de menos de 200 páginas certas. Mas é uma escrita tão linda, e depois no final tão triste. A forma como estes personagens, a miséria, não é? A pobreza e ter que conciliar com a doença, olhem, é lindo. Não sei o que mais dizer. O romance foi finalista do Prémio Leia. Eu não sei para quem é que perdeu, porque eu já não me lembro quem é que foi em 2018. Não faço ideia quem é que ganhou em 2017. Não sei. Terá sido o Sr. António Tavares. Não me lembro se foi esse senhor. Olha, não sei, não faço ideia, mas eu depois coloco aqui quem é que ganhou. Mas realmente ela foi finalista do Prémio Leia.
É uma pena que não tenha sido a vencedora. Realmente é uma felicidade enorme ter alguém como a Isabel Rio Novo nas nossas letras, não é? A representar Portugal, e eu espero que ela tenha muito sucesso então e que nos traga mais livros. Mais uma vez, parabéns, Anabela. Envio-te o Jamila e o Pregador Atormentado. Espero que deem uma oportunidade a algum destes escritores. A Isabel, a nossa Isabel, não é? Aqui do Porto, de Portugal. E o Dino Buzzati, que eu acho que vale mesmo muito a pena conhecer. O livro é sensacional. Eu não sei se consegui transmitir bem aquilo que ele me deu. Espero que com vocês esteja tudo bem. Vemos então no próximo vídeo, que em princípio será a opinião do livro do João Pinto Coelho, com outro qualquer que eu entretanto tenha lido. Ok? Tchau, pessoal!